Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, primeiro, segundo e terceiro volume. Editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 25/3/2019 e que já chegaram ao planeta Terra mais de 32 milhões de novas gerações. Gerações essas que estarão preparando aí o século 22, né? Não temos como fugir da realidade. Essa é uma prova que a Terra é uma passagem. E importante também lembrar que o nosso canal aqui, a gente não fala, a gente conversa e comenta sobre religião, mas a gente não aqui fala especificamente somente para um tipo de religião. Aqui participam católicos, evangélicos, né? Evangélicos, católicos, budistas, espíritas, kardecistas, umbandistas, ateus sem religião, espiritualistas, né? Pessoas de vários tipos de filosofia, e nós trocamos informações, experiências. Claro, sempre batendo num foco, acima de tudo, o amor, né? O amor está acima disso tudo, mas existe algo até muito maior no sentido espiritual que nós conversamos aqui, ou extrafísico. Aqui a gente também fala de mecânica quântica, física quântica, e existem vários relatos. Inclusive, eu queria agradecer a todos os internautas pelos seus comentários, seus likes e os seus compartilhamentos, né? E com o passar do tempo a gente vai aprendendo, vai evoluindo e vai tendo o despertar. Importante lembrar também que o despertar hoje está no mundo inteiro. Se você botar aí no YouTube, até no próprio Google, Yahoo, vários sites de busca aí, Internet Explorer, Mozilla, colocar o despertar da consciência, você vai ver inúmeros milhões de vários vídeos sobre o despertar da consciência. Também tem outros EQM, experiências de quase morte, você vai ver milhares de relatos, são muitos relatos mesmo. O importante e legal que a gente vê que todos esses relatos, que a gente vê estudos profundos a respeito disso, te leva a ver que existe vida após morte, né? Então, por exemplo, a igreja evangélica, que antigamente quase não se falava em vida após morte, hoje é a coisa mais natural. Está tendo até estudos, eu conheço casos de estudos, eu inclusive já fui convidado a falar sobre o assunto, sobre vida após morte, um assunto que não se falava há coisa de 50 anos atrás, vou botar um pouquinho mais, né, 50 anos atrás, ou vou botar aí 30 anos atrás, quase não se falava nisso. Hoje existem vários relatos, né, existe EQMs a respeito do assunto, né, citado dentro das próprias igrejas, né? Tem aí o filme Colton Burpo, pastor americano, tem o pastor filme 90 Minutos no Céu, pastor Don Piper, e tantos outros filmes estão surgindo aí a respeito do assunto de EQM, experiência de quase morte, que eles viram do lado de lá, né? Isso é um sinal de evolução, mas eu queria passar aos amados irmãos que existe algo muito mais profundo, mundos superiores. Tem pessoas aí encontrando famílias já vivendo unidas, né, do outro lado, após a morte do corpo físico. Então não existe morte, é uma questão de raciocínio. A morte é do corpo físico e nós somos a essência, né? Muitos dão o nome de essência, a religião dá nome de espírito, mas é importante ressaltar que a religião está morrendo e ela vai acabar porque ela é uma barreira na vida de todos nós, né? Tanto é que hoje existem pessoas aí que não falam uma com as outras dentro da própria família, porque uma é católica, a outra é evangélica.
Aquela que é evangélica não aceita a imagem da outra irmã ou do irmão que é católico, às vezes deixa até de visitar. Não é verdade? De repente você tem uma pessoa dessa, está tão alienada, fanatizada, bitolada, que ela não chega a visitar, né? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria compartilhar aqui um depoimento de uma internauta, que eu pedi a ela autorização. Você autoriza eu colocar o seu depoimento, mas eu não vou falar sobre nada sobre ela. Não vou falar, ela só é internauta e ela assiste os meus vídeos, dentre tantos outros internautas que assistem. E eu pedi autorização a ela, se eu poderia compartilhar o que ela me relatou. E ela falou, não, tudo bem, pode compartilhar. Pastor, eu nasci numa religião católica, né? Meus pais. Importante lembrar, ela é católica, tá? Ela era católica, aliás. E desde pequena eu via espíritos, mas eu não compreendia que eram espíritos. E então eu sempre falava de que haviam pessoas, né? Que para mim era muito real. Só que meus pais diziam que era da minha cabeça, que não existia nada, que não tinha nada. Bom, assim eu fui crescendo. A gente sabe que até os 7 anos a gente ainda tem aberta, né, essa conexão com o mundo espiritual. Depois dos 7, isso se fecha. E depois eu não vi mais, mas eu sempre senti muita presença. Os relatos que eu tenho fora do corpo, eu já me vi em desdobramento, como o senhor mesmo fala, né, pastor? Eu já fui em lugares, e eu tenho uma coisa que me marcou muito, um momento que me marcou muito. Uma vez eu deitei para dormir, e eu vi que chegou 3 entidades, 2 bem altos e um mais baixo. Esse mais baixo, eu acredito que seja o meu mentor. Eu acredito que seja, o nome dele é Tobias. E ele me tirou do corpo. Nós fomos para um lugar muito assim, que era um lugar à noite escuro, porém era uma casa de pilar muito alto, as portas eram muito altas e a escada era de mármore. E nós entramos nessa casa e tinha uma escada em torno de espiral, assim, que ia para o cômodo de cima, né? Que ia no andar de cima. Esse meu mentor, eu entendi que ele ficou na porta porque ali era uma zona umbralina. E esse espírito que eu fui socorrer, ele tinha sido resgatado dessa zona umbralina. Então, quando o espírito está nessa zona umbralina, eles têm muitos perseguidores que não quer, né, que esse espírito saia de lá, devedores, né, de outras vidas. E eu senti que ele ficou protegendo essa porta para que esses pensamentos desses irmãos que estavam nessa zona umbralina não chegasse até nesse lugar. E eu subi com esses 2 seres maiores. Tinha um corredor comprido e tinha portas assim. E nós chegamos numa determinada porta, esses 2 seres pegou uma senhora de um aspecto assim, meio de cadáver, cabelo bem ressecado, pele bem seca, e me trouxe até na soleira da porta. E eu pus a mão no peito dela, e da minha mão saiu uma luz muito dourada, e eu olhando para ela assim, essa luz, conforme foi entrando nela, ela foi rejuvenescendo, sabe? O cabelo foi pegando cor, a pele foi esticando, sabe? Ela ficou normal. Aí eu falei para esses 2 seres, só que eu não falei em voz, eu falei em pensamento, era tudo pensamento, e era muito, muito real.
falei que era para dar água para ela, para deitar lá na cama e para dar água para ela. Só que assim, nesse momento, a energia, eu não sei se a energia dela, eu suguei a energia dela e passei a minha, ou se eu esgotei a minha, eu fiquei muito, assim, sem energia, meio cambaleando pro corredor. Eu lembro que no final do corredor tinha uma sacada. E eu fui muito dificuldade, fui até essa sacada. Eu lembro que era uma noite muito clara, as estrelas eram enormes, assim, sabe? E uma noite muito clara. E eu naquela coisa, naquele mal-estar, sabe? Naquela fraqueza, eu olhei para o céu e gritei bem alto, assim, Deus, bem alto, assim, que o meu ecoou. Aí eu vi que saiu uma fumaça preta da minha boca, assim, sabe? Aquela fumaça preta. E na hora que saiu a fumaça preta, veio um facho de luz, entrou na minha boca e saiu pelos ouvidos, pelos olhos, e aquela luz parece que me revitalizou. Aí eu vi, esses dois seres me acompanharam, nós descemos a escada, aquele ser que tinha ficado protegendo a porta também, e eles me trouxeram para o meu quarto, onde eu vi meu corpo deitado na cama e aonde eu deitei sobre mim. Entre outras várias experiências que eu já tive fora do corpo, em auxílio a esses irmãos umbralinos. E várias outras experiências. Então, como eu vivi muitas dessas experiências, eu não tinha como negar, né? Eu estava numa religião que eu procurava as respostas e eles não me davam. Eles falavam só que era mistério de Deus, que a gente não podia perguntar porque era pecado, questionar. Então eu fui buscar conhecimento, fui buscar estudo, né? Eu fiz o estudo da doutrina, estudei os livros. Hoje eu sou médium, trabalho num centro espírita, em auxílio a esses irmãos, né? Então eu achei fantástico o trabalho do senhor como pastor, né? E poder levar esse conhecimento e abrir a consciência, né? Desses fiéis, né? Porque eu acho que isso eu não sei se outros pastores já estão abrindo a mente e levando esses conhecimentos aos seus fiéis. Eu não vi, eu vi só o senhor que está fazendo esse trabalho. Eu acho assim importantíssimo. Realmente a sua filha foi mesmo um anjo que veio para que despertasse isso. A missão dela foi cumprida, ela é um espírito de muita luz. Talvez nem precisa mais reencarnar, ela já está num plano superior. E eu quero parabenizar esse trabalho e que Deus abençoe, que é muito importante. Eu estou assistindo os vídeos, estou me identificando muito. E essa abertura, né? Essa abertura de consciência que todos nós temos que ter. Já estão em novos tempos, né? Nós já estamos no data limite. Então, essa esperança renovada de acreditar, assim, da certeza de que a vida continua, que aqui é uma passagem, que nós temos que aprender, temos que amar, auxiliar, que tudo aqui é passageiro, mas que Deus é eterno, que sua bondade, sua misericórdia, seu amor é eterno. E a gente retorna quantas vezes for ser necessários, até a nossa evolução, até a gente estar em comunhão com Deus, na sua plenitude, na sua mais magnífica totalidade. Um abraço, pastor, e que Deus continue abençoando para que o Senhor leve cada vez mais essa mensagem verdadeira, o Espírito da verdade, o Espírito de luz. É isso aí. Gratidão aí, minha amada, né? Pelo relato. Mas o que eu quero passar para vocês? Vamos lá. Vocês repararam que eu aqui, primeiro para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu sou um homem que eu tive inúmeras experiências desde criança eu tenho.
Só que lucidez, do jeito que eu estou falando com você, é lucidez. Tem a lucidez de estar do outro lado, saber que meu corpo está aqui físico. Eu passei até de 2002 para cá. 2002 para cá. Só que eu não entendi ainda. Eu só passei a entender em 2016, quando no final de 2015, minha filha partiu de 15 anos. Minha filha era líder das adolescentes, evangelista na igreja, ajudou a irmã a formar o grupo de adolescentes e crianças da igreja. Minha filha tinha facilidade de evangelizar, porque eu já criei ela dessa forma, porque eu sempre fui evangelista de comunidades. Inúmeros pastores tinham medo de entrar dentro de comunidades, por causa de traficante, essas coisas. Não, deixa que eu entro. Onde eu fundei muitos ministérios, muitos trabalhos. E até hoje eu não tenho dificuldade. Hoje eu tenho um projeto Vitória Cristina, em homenagem à minha filha que partiu no final de 2015. Mas esse projeto eu sempre realizei, só que eu desenvolvi esse trabalho com outras instituições. E aí eu criei uma com a minha esposa, e hoje a gente ajuda em inúmeros lugares, né? Hoje a gente tem um trabalho na rua, né? Ajudamos outro projeto, outra instituição, né? Outro projeto de uma missionária na rua com os mendigos, e nós fazemos um trabalho dentro de orfanatos, asilos, hospitais, etc. Sempre fizemos esse trabalho, só que agora o nome é Projeto Vitória Cristina, em homenagem a ela. E após a partida dela começou a acontecer vários fenômenos, e amigos meus, pastores, começaram a entrar em contato comigo. Douglas, eu queria falar contigo, algo tremendo aconteceu aqui, pastor. O que houve? O que houve, pastor fulano? O que houve, pastor ciclano? Foram vários. A sua filha apareceu aqui toda de branco e tal, e veio se despedir, o tempo dela terminou, e falei, meu Deus, que é? E é nisso eu comecei a buscar. E fenômenos fortes mesmo. Vivemos fenômenos fortes. Eu queria entender todo o propósito. Como tudo tem um propósito, a gente não conhece os planos de Deus. Você conhece os planos de Deus? Eu não conheço. Os planos de Deus, Deus é um espírito. E ele tem a forma dele agir. Você não pode falar por ele o que ele vai fazer. Não, ele tem os planos dele, tem as estratégias, forma dele trabalhar. E eu tenho os meus e você tem os seus. Eu comecei a buscar e fui encontrando resposta de tudo que eu comecei a vivenciar e viver e ver, tanto aqui no mundo físico como lá no mundo espiritual que nós costumamos falar. E eu já estava praticamente desvinculado da religião desde 2008. Então eu ali comecei a perceber que não tinha nada a ver com religião. A religião foram níveis, experiências que eu tinha que passar, até mesmo para que eu pudesse ser exemplo para outros que viessem também passar o mesmo que eu. Você viu aqui que ela comentou, ela mesma relatou isso. Ela se desvinculou. E aí comecei a estudar um pouco de filosofias, e fui lendo vários tipos de filosofias, e comecei a ter um entendimento maior. Mas até então eu estava preso, muito preso também a filosofias. Mas existe algo maior do que filosofias. E existe algo maior do que filosofias. Por isso que se dá o nome de moradas. Eu, assemelhando o que Jesus falou, na casa do meu pai, muitas moradas. Eu pensava que morada era casinhas. Não tem nada a ver. Moradas são mundos. As suas moradas, as minhas moradas, que às vezes a gente pensa que aquelas casas... são mundos, são estados da consciência. Aí eu entendi que nós não somos espírito. Espírito é o sentido religioso. É o nome dado pela religião. Somos consciências. Eu tive uma experiência. Mas por que eu entendi? Porque eu tive uma experiência. Eu fui levado num lugar onde eu vi uma voz cósmica de um ser cósmico, de um Deus, posso dizer, o soberano. E ele me mostrava, né, luzes nascendo. E aquela voz me dizia, no livro eu falo sobre isso, no segundo livro, que nós fomos criados como consciência. Eu falei, que é isso, rapaz, consciência? Eu nem sabia disso. E ali eu comecei a ter vários contatos, né?
no mundo extrafísico. Aí eu entendi que a gente fala no mundo espiritual, mas na verdade é extrafísico. Porque espiritual leva para o lado da religião, e a religião ela divide, ela separa. Então eu comecei a buscar, né? E ela contou a experiência dela aqui, eu fui crescendo, evoluindo com isso. Com essas experiências, como ela que cresceu também, a minha amiga, né? Então eu entendi que o corpo é só o veículo. Aí comecei a buscar dentro da Bíblia, e na Bíblia tem várias passagens. Cheguei a gravar um vídeo que eu mostro a diferença do corpo, que é o veículo, e nós que somos o espírito, no sentido religioso, teológico. O ser já leva para um lado da filosofia, né? Ou a consciência, o sentido científico e até cosmológico, né? Entrando no lado cósmico. Então se fala consciência. Esse é o sentido real. Tá me entendendo? E aí você vai mais avante ainda. Aí a sua consciência, que a gente falava, eu vou abrir a mente. A gente fala expansão da consciência, entendendo um todo. Então você vai evoluindo, estudando, buscando, e você vai crescendo, e você entendendo. Por exemplo, a gente fala muito sobre reencarnar. A reencarnação é um fato. A gente vê a história de Elias, né? Lá em Mateus 17, Jesus fala, Elias esteve entre vocês. Os escribas disseram que ele virá, mas eu digo, Jesus, ele esteve entre vocês. E vocês nem perceberam. Aí os apóstolos olham um para o outro e acham que Elias era João Batista. Aí você vai ver a história lá atrás. Elias no Monte Carmelo, onde houve o grande desafio com Baal, né? Que Elias manda com que todos aqueles homens, Elias ali, ele recebeu um apoio totalmente do mundo cósmico, vamos dizer assim, do mundo espiritual, né, para você que é religioso. Ele recebeu, ou filosófico, né, do mundo astral também, que é citado, ele recebeu as mensagens necessárias para combater aquele mal, né? Ele estava na Terra aqui, numa passagem, e nessa passagem ele recebeu toda a orientação para combater o mal. Porém, ele excedeu um pouco e agiu pelo lado da carne. Ele teve em suas mãos a oportunidade de que não matassem aqueles homens. Isso é uma história longa. Vamos fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo falando só sobre esse assunto, tá? Mas ele mandou matar, mas é só para deixar uma pulga atrás da sua orelha. Ele tinha um conhecimento dos 10 mandamentos. Não matarás. Mas ele mandou matar. Olha que situação. Não matarás. É mandamento, era lei. Ainda mais ele que estava na época da lei. E ele mandou matar. Então são esses pequenos detalhes. Quer dizer, ele errou. Que às vezes a gente não observa na nossa vida. Tá me entendendo? Davi também é a mesma coisa. Mas esse é um outro vídeo que eu vou gravar, né? Falando sobre o assunto. Então, amados, eu vou, se o meu tempo ainda tiver, né? Eu tiver por aqui. Então, comentando sobre esse assunto da minha amiga, é que eu entrar nesse assunto agora vai misturar um pouco. Então vamos separar, né? Pegar aqui a caixinha aqui de arquivo e vamos arquivar e continuar no mesmo assunto. Então essa minha amiga, ela fala sobre religião, então eu descobri que não era religião. Me cobra esse vídeo, hein, sobre Elias, né? Então ela disse que era da religião, depois ela já entrou numa filosofia. Só que existe algo muito maior. Mas isso são escalas que a consciência, são níveis, ela vai passando e vai conhecendo e vai estudando e você vai se libertando completamente. É o que está acontecendo comigo. Pra vocês terem ideia, esses dias a minha esposa, Eleusa Cristina, falou para mim, sabe o quê? A gente estava aqui na sala conversando. Ela falou assim, amor, você só volta se você quiser. Você não precisa voltar mais à Terra. Aí aquilo que ela falou comigo, sabe?
Aí no outro dia, um amigo que eu conheci também, lá de São Paulo, a gente conversando e tal, ele falou, você não precisa voltar mais. Você não precisa voltar mais. Se liberta totalmente. Seu tempo acabou aqui, não volta mais. Já coloca isso na sua consciência. Porque o seu corpo vai descer, você vai se ver fora do corpo, sabe? Acabou meu tempo. Eu vou ver o meu corpo morrer na terra. Agora, caminho da luz. Ajudei a despertar muitas pessoas, ou deixar uma pulga na orelha atrás das pessoas para que elas buscassem, elas por si próprias buscassem, e é o que está acontecendo, e despertassem. Então tem muita gente buscando. São milhões de casos no mundo. Eu não sou um. Outro detalhe que ela falou aqui, vamos falar sobre o que ela falou. Pastores despertando. Eu coloquei ela num grupo chamado Guerreiros da Luz. É o grupo que eu faço parte no WhatsApp. São pastores, médios, católicos, budistas, sem religião, espiritualistas, católicos, pessoas de várias outras filosofias que fazem parte desse grupo e trocamos assuntos sobre o mesmo foco, sobre a mesma visão, sobre as experiências, como ela teve aqui várias experiências. E nisso a gente vai colhendo informações e aprendendo uns com os outros, né? Então a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? Então ela falou sobre as encarnações, né? E é importante lembrar e ressaltar, as encarnações hoje, entre muitos evangélicos, é fato. Eu recebo inúmeros relatos de evangélicos que falam, eu sei quem eu sou, porque eu estou aqui. Estou me descobrindo mais ainda, né? Eu tenho que me descobrir mais, né? Existem evangélicos que viram sua vida passada. Existem documentários, relatos, testemunhos, tudo nesse sentido, tá? Profundos, não só de evangélicos, católicos, existem ex-padres, existem filmes de ex-padres que estudaram sobre reencarnação. Porém, um detalhe muito importante, se eu sou uma pessoa que pratiquei o bem o tempo todo, investi enquanto eu estive aqui nessa vida, o bem, o amor, a paz, a integridade, lúcido, né? Estive lúcido e plantei o tempo todo como um bom samaritano. Plantei o bem o tempo todo. Para que eu vou voltar? Posso até querer voltar no sentido de vir ajudar, mas aqui existem muitos que já estão ajudando. E o despertar, algo muito importante que eu queria passar para vocês, que inclusive eu aprendi com esse amigo lá de São Paulo. Ele falou para mim uma coisa, pastor, o despertar é pessoal de cada um. A gente pode até lançar para eles algumas sementes, para eles pegarem aquelas sementes, o que é isso aqui? E começarem a investigar. E investigando, eles vão despertar por si próprio, buscando. Por isso que Jesus ele fala, buscai, procurai e acharei. Jesus veio trazer a mensagem. Ele não tinha como falar sobre tudo. Há poucos dias mesmo eu tive ajudando um amigo a entender por que não vai haver o arrebatamento e por que Jesus não precisa voltar e não vai voltar. E eu expandi da forma que ele pensa, eu falei, e nem tem como, ele só veio aqui trazer uma mensagem, existe algo muito maior. E aí ele buscando, ele entendeu, aí ficamos horas conversando. Um amigo evangélico e pastor também. Tem muitos, né? Então ela falou aqui, só que muitos não se declaram, ao contrário, até entra em contato comigo e fala, pô, o senhor tem uma coragem que eu não tenho. Eu queria ter essa coragem que o senhor tem, pastor. Eu recebo inúmeros relatos de irmãos assim. Outro dia eu estava conversando com uma irmã que ela falou, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir às vezes o que o senhor fala. Aí eu falo para ela, eu faço a minha parte. E elas fazem a delas. Se elas não estão preparadas, então elas têm que se preparar.
Mas o que nós não podemos é ficar atrás do muro. Eu não posso continuar aqui atrás do muro, eu tenho que sair do muro. E eu tenho que pular o muro, e quando as pessoas do outro lado do muro, pastor, como é que o senhor pulou o muro? Opa, agora eu vou ajudar essa pessoa. O caminho é esse. Ela está presa, a maioria estão presas em muro. Então eu estou ajudando a pular o muro, a saltar. Nós acabamos de ver 32 milhões todos os anos. Nesse mês de março, a faixa é isso, é 32 milhões a 40 milhões. Todo ano se repete a mesma coisa. Todo ano se repete tsunamis, terremotos, maremotos, tudo. Todo ano se repete a mesma coisa. E na vida de muitos, agora eu vou te falar, de repente seja uma novidade, vou até ver se eu gravo um vídeo falando sobre isso, mas posso aproveitar nisso. Na vida de muitos, não vou dizer de todos, mas de muitos, a maioria, que tem um conhecimento da reencarnação. Tenham, porém, quando termina o seu tempo na Terra, essa consciência já sai daqui achando que ela tem que reencarnar de novo. E o perigo e o problema está aí. Se você já sabe, se você já se vê o suficientemente necessário para não ter que voltar, você que acredita e que estuda a reencarnação, que está estudando, eu queria te dizer um detalhe: você não tem necessidade. Você mesmo vai fazer uma autoanálise, você vai ver que você não precisa voltar. Tá bom? Agora, eu não posso falar a mesma coisa para um suicida, para um que teve uma oportunidade, passou muito tempo num determinado lugar, que para muitas religiões dão nome de purgatório, inferno, umbral, saiu daquele lugar para um lugar de luz, foi trabalhado ali, teve a oportunidade de vir à Terra. Na Terra, essa pessoa, esse ser, né, vamos colocar assim, essa essência, posso falar essa essência também, ou essa consciência, melhor dizendo, ela já se libertou disso tudo, hoje é uma pessoa de bem, uma consciência de bem, vive bem com a família, ela quer sair daqui e não quer mais voltar mais. Esse é o caminho. A lei do retorno já foi paga, vamos se colocar assim, dentro dessa posição. Não quer voltar mais, não volte. Não volte à Terra. Ah, mas fulano e ciclano, deixa que eles vão encontrar e vão até você. Deus é maravilhoso. O mais importante, eu não quero voltar. Muita gente fala, rapaz, eu canso de receber comentários a respeito disso. Pastor, eu não quero voltar. Irmão Douglas, eu não quero voltar. Douglas, eu não quero. Então eu vou te dizer uma coisa. Você é um bom samaritano? Você tem as qualidades de Noé, integridade e retidão? Jó, o que Deus fala que chamou a atenção de Jó? Aquilo ali nos desperta alguma coisa, né? Então, Jó íntegro e reto, em primeiro lugar, se disperse da religião, que a religião não foi criada por Deus. Deus não ia dividir ninguém, começa por aí. Você é o templo. Você mora dentro desse corpo. Esse corpo foi emprestado a você, porque ele vai voltar ao pó. Salomão fala isso, Davi fala isso, Jó fala isso. Mesmo sabendo que o escritor do livro de Jó não tem identificação de quem é, ele acreditava, até mesmo que ele fala que Jó ele saiu nu do ventre da mãe, e para o ventre ele voltaria. E Salomão também diz lá no livro de sabedoria que quando ele chegou ao nível que ele chegou, porque quando moço, em uma outra vida, ele dá a entender isso. Ele era uma pessoa muito boa. Ele mostra ali o valor da integridade, da retidão. E a gente vê que Davi fala o tempo todo a importância de ser reto. Mesmo ele tendo matado, não era para matar. Salomão já não quis guerrear da forma do pai, né? Porque eles tinham as leis, não matarás, os 10 mandamentos. Então o que eu quero falar para você? Você que é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa de bem, não queira voltar.
Você tem todas as qualidades necessárias para não voltar. Não volte. Seja feliz do outro lado. Existe algo muito maior. Existem muitos mundos. Ontem eu estava lendo um comentário, eu estava conversando também com o Gleuton, internauta, ele estava falando comigo sobre o que despertou ele no meu vídeo. Foi um testemunho de um filho de um pastor que me procurou numa cidade aqui do Rio de Janeiro. O filho dele teve uma experiência fora do corpo, como Paulo diz, lá em 2 Coríntios 12, e ele viu muitas coisas no mundo cósmico, sabe? Muita coisa mesmo. E chegou para o pai e falou: pai, não é isso aqui, igreja, nada disso. O pai como pastor. Vou até lá ajudar o senhor como baterista, mas não é isso, existe algo muito maior. Meu filho, o que houve e tal? Aí o filho dele contou algumas coisinhas, ele já ficou meio... Aí procurou desesperadamente, achou meu vídeo, hoje é meu amigo, pastor também. Então existe algo muito além, e aos poucos a gente vai soltando. Hoje eu entendo, eu tive um sonho há muitos e muitos anos atrás, eu não tinha entendido aquele sonho, hoje eu entendo. Eu vi uma mão, e essa mão ela ia abrindo aos poucos, iam saindo águas, ela retia a água. Essa mão reteu um mar, ela parou e reteu o mar. E aqui do outro lado ficou tudo seco. E aí ela ia abrindo, aos pouquinhos a água ia passando, aquele lugar todo seco ia enchendo de novo. Aí chegou um momento que ela fez assim, aí passou toda a água e ela se retirou. Eu sabia que era algo referente a mim, que as informações viriam, mas eu não tinha essa lucidez. Hoje eu entendo, está tudo vindo à tona. Hoje eu entendo que é o finais dos tempos. Finais dos tempos é aquele conhecimento, aquele tempo da vida primitiva que você tinha, do conhecimento primitivo, vai vir todo à tona. E vai vir novos tempos de conhecimento, de libertação. Tem pessoas que estão presas na Matrix, na sua própria consciência. Não descobriram que existe algo muito maior. A Terra é resumida a um lugar primitivo. Nós utilizamos vocabulários como escola, laboratório e prisão. Prisão da consciência, um lugar onde nós estamos presos. Que existe algo muito maior nos aguardando. Mas para isso, a gente tem que investir cada vez mais. Investir o quê? Em integridade, retidão, honestidade e principalmente em saber que teve o dever cumprido, tive o meu dever cumprido e que não preciso mais voltar. Que devemos voltar ao nosso lar, de onde nós viemos. Você vai continuar vendo gente aí falando de catástrofes, coisas que sempre aconteceram. Mudança climática, transição planetária, sempre aconteceu. Mas você vai ficar preso nessa Matrix ou você vai sair daqui para algo muito maior? Pense nisso. Liberte-se hoje, né? Após eu me libertar da religião totalmente em 2016, eu me libertei totalmente, eu e minha esposa. Oramos em casa, conversamos em casa, né? Temos o nosso contato, conexão em casa, na rua também temos a conexão, mais centrado em casa, né? E a gente vive a vida tranquila. Superamos a partir tanto da Vitória como do Vitor, nosso filho, que foi em 2013. Como do meu irmão, em 2014, minha sobrinha, em 2014 também, se eu não me engano, foi minha sobrinha. Foi meu irmão primeiro, depois foi minha sobrinha. E de vários amigos que partiram, né? E uma voz me disse em 2016 que eu viria gente chegando, gente saindo, e que eu ficaria até terminar o meu tempo aqui. Eu entendi que todos nós temos um contrato, por isso que há tempo de nascer, há tempo de morrer. E quando terminar esse contrato, prestação de conta. Prestação de conta, sabe qual é? Não devo nada, estou livre, não preciso voltar mais.
Ah, pastor, mas o senhor fala em alguns vídeos que às vezes o senhor sente que vai voltar. Algo meu. A minha essência quer voltar. Ela quer voltar. Porque às vezes a gente vê tanta coisa aqui, pessoas sofrendo. Eu vejo tanta coisa que eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Já aconteceu, teve um internauta que entrou em contato comigo, que ele se identificou muito com o meu vídeo, falou, poxa, a mesma coisa que o senhor fala, desde criança eu falo, comigo mesmo, me identifiquei muito com o seu vídeo. Por que o fulano é assim, eu não sou? Por que tem coragem de fazer isso, eu não tenho? Sabe? Coisas tão básicas e simples. Por que maltrata as pessoas, eu não maltrato? Né? Por que eu passo, às vezes, num lugar, eu vou lá, me ofereço e ajudo as pessoas, e o outro não ajuda? Por que eu me sinto fora daqui, um peixe fora do aquário? Estou nesse mundo, mas estou aqui ajudando o tempo todo, né? Desde criança fazendo isso, né? Então a essência sente essa vontade, mas o despertar é individual de cada um. Então, enquanto estou por aqui, vamos ajudando. Do outro lado, a gente vai decidir, mas na verdade a decisão já está aqui. Depois do que eu conversei com esse amigo, eu já tomei essa decisão própria, né? Então vamos, já que o despertar realmente é individual de cada um, a busca é individual. Então acredito que eu não vá voltar mais. Como ela mesma acabou de falar, que há planos superiores, né? A Vitória, eu sei que a Vitória está no plano superior, entre outros amigos, né? Que partiram e amigas. E quando chega a hora, realmente, um forte abraço, gratidão a todos aí, e a vida continua, né? Lá de lá, e os que estão aqui ainda vão buscando individualmente. O outro lado chama forte, chama muito forte para ficar do lado de lá, né? De vez. Tem muita coisa para explorar, são dimensões, são mundos paralelos, universos e multiversos, né? A ciência está descobrindo e comprovando isso, então tem muita coisa do lado de lá. Para que voltar à Terra, né, pessoal? É isso aí, amados. O telefone do lado de lá toca direto e fala, vem pra cá, rapaz. Muita coisa do lado de cá. Coisas grandes e firmes. Você não sabe. Você só sabe um pouquinho que a gente está te mostrando. É isso aí, gratidão a todos aí. Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui pelo plano físico, né, chamado Terra, é 21 986 31 6630, e canal no YouTube Douglas Cavalcante, canal Projeto Vitória Cristina. No Facebook você me acha no Livro Entre o Céu e a Terra, e na página Livro Entre o Céu e a Terra e página Projeto Vitória Cristina, tá bom? Lá tu procura Douglas Cavalcante que vai me achar lá. Gratidão a todos. Vai pesquisando, vai estudando, tem muita coisa. Isso se chama eternidade, infinito. O Criador está sempre criando. Vivemos numa escola, na verdade, né? A gente vai despertando. Muitos estavam dormindo, e hoje o que mais está vendo no mundo inteiro é o despertamento, né? São muitos vídeos falando sobre isso, tá bom? E observe a vida aqui na Terra, vai ver tudo se repetindo, de forma diferente. Se liga onde é que você está, tá bom? Um forte abraço, Shalom Adonai.